falecida TV Globinho. Ou se você tinha uma família mais afortunada, você poderia assistir na Disney Channel Jake Long, o Dragão Ocidental. Um desenho que seguia uma receita extremamente batida vinda lá do Homem-Aranha. Percebi não. Desse adolescente com uma dupla identidade vivendo em Nova York, protegendo todo mundo enquanto vive uma vida normal. Mas Jake Long não era só isso. Ele tinha sua própria personalidade e com certeza marcou a infância de muita gente. E sim, Jake Long é aparentemente apenas um simples garoto sino-americano com 13 anos, mas que guarda um grande segredo. Ele é descendente por parte da sua Eu lembro muito pouco de Jake Long. a mãe de uma longa linhagem de dragões, e uma de suas tarefas é proteger todas as criaturas mágicas que vivem secretamente no meio da população da sua cidade. E não é de todo ocidente como o nome do desenho diz. Na verdade, o nome original é Dragão Americano. E para os Estados Unidos, eles são a América e é isso que importa. Então tem essa pequena divergência na questão do nome que atrapalha um pouco a questão da lore do desenho. Na mesma época tinham outros desenhos bem parecidos, como o Juniper Lee, que dizem que é uma cópia descarada, e até mesmo Kim Possible, que foi o meu último vídeo. Inclusive eu só tô fazendo sobre Jake Long porque vocês comentaram no vídeo da Kim Possible para fazer sobre ele. E eu achei que ia ser bem legal falar desses desenhos que eram da mesma época. Então deixa aqui nos comentários quais são os próximos desenhos que você quer ver aqui no canal. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Quem sabe ele não é de uma história que você recomendou. Certo? Então com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Jake Long, o Dragão Eu nem sabia dessa treta. Ocidental. Esse mundo é repleto de seres mágicos Achei que ele ia falar, esse mundo é repleto de monstros. de todos os tipos, como fadas, centauros, gnomos, ogros, sereias e, claro, os dragões. Esses que têm um papel bem importante. Afinal, na antiguidade, os seres mágicos viviam livremente. Porém, com o crescimento das cidades criadas pelos humanos, eles cada vez mais tinham que se esconder, viver naquela sociedade disfarçando a sua verdadeira natureza. Afinal, revelá-la para os humanos seria um grande risco. Isso porque, para piorar, existiria uma classe de caçadores que poria em risco toda a vida dos seres mágicos. E é aí que entram os dragões. Afinal, eles são um híbrido entre um humano e um dragão. Tendo esse pequeno pé nos dois lados, ele era o responsável Todo mundo tem um crush na inimiga, né? Sempre assim. por manter o equilíbrio entre o mundo mágico e o mundo humano. E é por isso que o principal objetivo dos caçadores seria acabar com os dragões, afinal eles são a maior resistência que eles têm. Então, para organizar tudo isso, eles criam o Conselho dos Dragões. E cada um dos países teria um dragão designado para protegê-lo. E aqui que chegamos até o Lao Shi, o incrível dragão chinês. E nos anos 70 ele já era muito poderoso e muito popular, e os gominhos do seu abdômen faziam muito sucesso também. Até que ele é chamado em uma discoteca, afinal um cão falante estava roubando por ali. E é assim que ele acaba conhecendo o Kung Cão, que pede desculpas, se arrepende e propõe dele ser o guardião animal do Lao Ti, mas ele recusa. Porém, nesse mesmo dia, ele conheceria a conselheira Chang, uma Na verdade, ele falava isso, né? mulher que joga um papinho bem furado pro Lao Ti e acaba levando ele até uma emboscada em um navio abandonado. E dentro dele estava o Dragão das Trevas. Uma criatura que há muito tempo pensava ser apenas uma lenda, sendo o único dragão que acabou virando do mal. E ele era extremamente poderoso. Só que nesse dia, o Lao junto com o Kung Cão acabam conseguindo fazer um feito histórico e derrotar o Dragão das Trevas. Desde então, o Lao Ti se tornaria uma grande lenda entre os dragões. Afinal, ele foi o único capaz de enfrentar tal criatura.
criatura. Só que nem mesmo ele sabia que o dragão das trevas continuava vivo. Depois dessa situação, ele acaba aceitando a proposta do Kung Cão, que se torna o seu guardião animal. E assim ele continuaria vivendo a sua vida sendo o dragão chinês, mas as coisas mudariam bastante. Ele acabaria tendo uma filha, tendo uma vida muito mais calma e se mudando para os Estados Unidos, onde ele abriria uma lógica de eletrônicos que aparentemente Uma lógica que ele falou? Juro pra você que eu entendi isso. nunca teve nenhum cliente. Porém, o seu destino naquela terra seria muito maior. Afinal, ele seria o encarregado de criar e treinar o primeiro dragão ocidental. Mas antes de chegarmos na história do nosso protagonista, nessa época, no clã dos caçadores, um jovem, por ter o físico esquelético e uma voz estridente de Eu juro pra você que eu entendi uma lógica em vez de uma loja. adolescente passando pela puberdade, ele era constantemente zombado pelos seus colegas, que tiravam sarro quando diziam que ele iria matar um dragão. Não terei piedade e matarei meu primeiro dragão. Cara, será que a voz dele não vai mudar nunca? Afinal, esta é a prova final para eles conseguirem se graduar como verdadeiros caçadores. E a vida desse garoto mudaria completamente quando Jake Long do futuro viaja para esse tempo. E esse caçador tenta matá-lo de todas as formas. Porém, ele falha e o Jake acaba deixando ele cair em um poço de monstro, onde ele é atacado por uma fera cruel e por pouco consegue escapar. Só que agora ele estava completamente deformado e a sua voz se tornou profunda e assustadora. Eu vou matar cada um deles, nem que eu leve toda a eternidade. Os seus amigos agora o temiam e o seu ódio por criaturas mágicas só cresceu, jurando que de agora em diante ele mataria todos os dragões. E assim foi como o próprio Jake criou o seu maior vilão. E aqui finalmente chegamos à história do nosso protagonista. O tempo passaria, a filha do Lao Ti cresceria e casaria com Jonathan, um humano que não desconfia de nada dos seres mágicos, muito menos que a sua mulher é uma descendente de dragão. E com o nascimento do Jake Long, Lao Ti sabia que ele seria um dragão e pediu ao conselho que ele pudesse treinar o seu próprio neto. E como estamos falando do lendário Lao Ti, eles acabam deixando. E nessa mesma época também acaba nascendo uma bebê chamada Rosa. Ela tinha uma irmã gêmea, só que ela tinha uma marca de um dragão no seu braço. E isso fazia parte da profecia dos caçadores. Todos eles tinham essa marca em algum lugar do corpo. Então eles acabam sabendo disso e roubam essa criança da sua mãe para ela poder ser treinada e se transformar em uma caçadora de dragões. E um tempo depois também nasceria a irmã do Jake, a Hayley, que era Meu Deus, eu esqueci que a irmã dele também tinha poderes. extremamente habilidosa, mesmo sendo mais nova. E eles tinham essa relação complicada de irmãos, onde ela adorava ficar importunando ele e ele ficava extremamente irritado com tudo isso. Afinal, muitas vezes ela se demonstrava ser melhor do que ele. Só que no fundo ele gostava É tipo os feiticeiros de Waverly Place, então. muito dela e faria de tudo para salvá-la dos perigos que ela se metia. E ela também gostava muito dele e fazia tudo isso porque tinha admiração por quem ele era. Enquanto Jake vai crescendo, ele vai desenvolvendo seus poderes de dragão e o seu treinamento especial com seu avô também começa. Só que esse treinamento é no puro estilo do Sr. Miyagi. Todos eles eram tarefas domésticas que não tinham muito a ver com a luta em si. Era na verdade uma verdadeira humilhação para ele, coitado. Mas de alguma forma Nossa, eu lembro disso. Eu lembro de algumas coisas só. isso estava dando certo. Mas apesar da sua vida como dragão, ele também tinha sua vida como pré-adolescente, onde ele tentava aproveitar ao máximo. Ele é super descolado, muito divertido, além de ser skatista, atividade que ele fazia com os seus melhores amigos. A Trixie, que era mais madura e a voz da consciência do grupo, enquanto Spud era o mais bobão, inocente, atrapalhado, mas com um coração gigantesco. E na escola ele acaba conhecendo uma garota chamada Rosa,
e se apaixona pela primeira vista. Tendo esse amor platônico, mas ela era extremamente legal com ele também, demonstrando ali talvez um interesse também, quem sabe. Porém, assim como ele, ela também tinha uma vida dupla, sendo uma caçadora de dragões. E nessa segunda identidade, sem Ok, veio um pequeno lapso de memória aqui agora. É, que tem poder que não é o nerd. Pera, o Super Choque não é nerd. Quem é nerd é o guia. Calma aí, você tem que rever esses protagonistas aí. ao menos saber, eles eram os maiores rivais. E esses seriam os plots mais importantes e mais bem trabalhados no desenho. Durante os episódios autoconclusivos, a gente ia conhecendo mais sobre o mundo, novos personagens, e o Jake ia evoluindo como o dragão ocidental. E apesar dos caçadores serem os vilões mais recorrentes e impertinentes, temos antagonistas menores, como o professor Hans Hotwood, que já foi um professor muito respeitado, mas começou a estudar e acreditar nas criaturas mágicas. E isso fez ele parecer um lunático no meio científico, e ninguém mais levava ele a sério. Porém, ele faria de tudo para provar que ele estava certo e que as criaturas Que isso, cara, não fala assim do Virgil. as mágicas sim existem. Somos também apresentados a uma nova e maior ameaça. Este era o Dragão das Trevas, que depois de anos faz o seu retorno para se vingar de Lao Ti. Ou melhor dizendo, o próprio Jake teria que enfrentá-lo. Em seu primeiro encontro, ele por sorte consegue fugir, mas tudo já estava claro. O Dragão das Trevas seria o maior e mais desafiador inimigo do Jake Long. Mas por enquanto, o maior desafio do Jake seria descobrir que a sua amada era na verdade a sua inimiga mortal. Afinal, ele com a Rosa vão ficando cada vez mais próximos, e ela começa a retribuir o carinho que ele tinha por ela, construindo uma relação cada vez mais íntima. Os dois estavam quase se tornando verdadeiros namorados. Bom, eu não sei qual as temporadas é, porque provavelmente eu via tudo fora de ordem, né? Porque a Globo passava assim, não era? Só que tudo isso mudaria quando Jake acaba descobrindo a identidade da Rosa. O que, vamos falar a verdade, estava bem na cara, mas foi um choque muito grande para ele. É, pra ele tava na cara, pra ela nem tanto. Começando a duvidar de que se o que eles viveram era realmente real, se ela realmente gostava dele, ou se ele estava apenas sendo usado, que ela se aproximou para conseguir mais informações. Porém, ela até agora não sabia da verdadeira identidade dele. E para colocar tudo isso à prova, ele tinha que fazer isso. E isso é um completo divisor de águas no Então, sempre no aleatório. Não tem como saber se é temporada 1, se é temporada 5, se é temporada 3. desenho. Quando ele acaba sendo preso e ela estava prestes a acabar com ele e cumprir o seu objetivo, ele finalmente revela a ela a sua forma humana. E isso deixa ela muito surpresa, sem saber o que fazer. Ela decide deixá-lo escapar e vai embora, mesmo que isso traria grandes consequências para ela. E aqui chegamos na segunda temporada, onde todo o desenho mudou de estilo completamente. Tem até uma treta de que alguns acham que ficou bom, outros acham que ficou ruim. O que vocês acham? Eu gosto das duas temporadas. E não odeio a segunda por ter ficado mais caricata, não sei. Enfim, deixa aqui nos comentários qual é a sua favorita. De qualquer forma, depois disso, a Rose não poderia mais frequentar a escola enquanto ela não se graduasse como uma caçadora. Só tem 2 temporadas só? Meu Deus, o cachorro tem um efeito sonoro de roncação aqui do meu lado, que tá sensacional. Isso quer dizer que ela precisava É o efeito sonoro da live. matar um dragão. Porém, ela dá uma pulseira pro Jake que era capaz de fazer com que eles pudessem se ver nos sonhos. E foi assim Caraca, ela mudou realmente o design. que durante um bom tempo eles continuaram se vendo. E o sentimento de ambas as partes permanecia muito forte. Isso até o Spud conseguir hackear o sistema dos caçadores e Pelo que eu tô vendo aqui, eu lembro mais do design da primeira. descobrindo onde estava sua Mas eu não sei dizer qual é a minha preferida.
base decidindo que iriam se infiltrar. E lá dentro, o Jake com a Rosa acabam se encontrando novamente. Toda essa situação era muito perigosa, mas para ele tudo o que importava era estar junto com ela. Só que de qualquer forma eles acabam sendo pegos, criando um momento perfeito para a Rosa poder se graduar, que seria matando o próprio Jake Long. E antes de começar a batalha entre eles, E é óbvio que isso não vai acontecer. E ele vai beijá-la por cima da máscara, isso mesmo? eles se beijam, Ah, tá. prometendo que eles iriam sair dessa. Eles fingem ter uma grande luta e por fim o Jake consegue convencê-los que ele estava morto, fazendo com que finalmente a Rosa fosse promovida para uma caçadora e assim ela poderia voltar para a escola. O que era uma notícia muito boa para os dois porque eles poderiam se ver novamente todos os dias. Só que isso também seria muito arriscado e os próprios caçadores começam a desconfiar disso. E afinal o arco principal agora O desenho foi cancelado, é isso? Por isso só tem 2 temporadas? era a busca dos caçadores por uns crânios de cristais que, se fossem todos reunidos, seriam capazes de realizar qualquer desejo. E a Rosa é uma peça-chave nessa história para eles conseguirem esses crânios. E as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas entre o Jake e a Rosa. O próprio Lao Shi diz para ela que ela não está fazendo bem para o Jake, que ultimamente ele está muito distraído e etc. E com o intuito de Ah, graças a Deus, porque já chega de coisa que eu já assisti que não tinha final. protegê-lo, ela decide que irá se afastar dele, pelo menos romanticamente, sendo apenas uma amiga. Mas ele não entendia muito bem o porquê ela estava fazendo aquilo. E é óbvio que isso não vai dar certo, né? E para piorar, ela estava ajudando os dragões na questão das caveiras e os caçadores acabam descobrindo a sua traição. Ameaçando em matar os seus verdadeiros pais, ela se vê obrigada a roubar todos os crânios dos dragões. E agora os caçadores tinham tudo o que eles precisavam. E assim eles se reúnem para uma batalha final, onde a Rosa parecia estar do lado dos caçadores mesmo. Só que no último instante ela acaba traindo eles e usando os crânios para desejar que os caçadores jamais tivessem existido. E isso inclui a sua própria existência. Ela se sacrificaria para salvar todo mundo. Mas o Jake não poderia deixar que isso acontecesse. Ele tenta então usá-los para desejar que a Rose pudesse ter uma vida normal. Sim, ela não seria caçadora e eles jamais teriam se conhecido, mas pelo menos a sua amada poderia continuar vivendo, mesmo que ela não lembrasse nada do que aconteceu entre eles. E o Jake nem sabia se esse desejo tinha acontecido de verdade, mas outro dia, no meio da rua, sem querer, ele acaba se encontrando com ela. Ela que agora vive com os seus pais, mas logo ela estava partindo para morar em Hong Kong, e os dois acabam se separando mais uma vez. E nesse meio tempo, o Jake tentaria viver a sua vida, até mesmo sair com outras garotas, mas nada era o mesmo. Ele estava começando a sentir que ser um dragão era uma maldição para ele. E assim ele decide que irá deixar Ele deixa de ser dragão, não é isso? seu cargo, perdendo seus poderes e passando para sua irmã. Só que nesse meio tempo, Que isso, gente? É Irma? Meu Deus! a conselheira Chang acaba voltando para conseguir ressuscitar o dragão das trevas, capturando o Jake, que agora não tinha os seus poderes, mas o seu sangue acaba tendo o mesmo resultado, fazendo com que o dragão das trevas pudesse retornar mais uma vez. Caminhando então para o final da série, o Jake acaba se graduando na escola. Eles decidem que irão comemorar fazendo uma viagem para Hong Kong. Então você já entendeu que tudo isso vai acabar se unindo nesse final, pois quem está em Hong Kong é a própria Rosa, que não se lembra de nada da sua vida como uma caçadora, mas ela não Mas vai se apaixonar por ele. deixou de ter a sua habilidade eminente para ser uma caçadora. Afinal, ela continuava até mesmo tendo a sua marca, e ela seria a mais capaz de conseguir combater o Dragão das Trevas. E para isso, Jake tenta a convencer da sua verdadeira história, mas ele começa a soar como um verdadeiro maluco. Indo para a casa dos pais dela, eles acabam chamando a polícia, e aparentemente ela não iria se lembrar de nada. E agora todos eles deveriam lutar sozinhos contra o Dragão das Trevas, e até mesmo a família do Jake acaba ajudando bastante nisso. Inclusive o seu pai finalmente acaba sabendo sobre a Amém. realidade das criaturas mágicas. E pelo fato do dragão ter sequestrado o vovô, o Jake Não, e pelo menos
Essa é uma história boa, não é aquela fumação de banana que a gente tem visto. Tipo do Canidê, tá ligado? Que a gente não lembrava. Jake é obrigado a trair o conselho dando uma bebida para eles, que em teoria ia fazer com que o dragão pudesse controlar a mente deles, mas no final era só uma poção de transformação. E assim, todos os dragões do conselho começam a lutar contra o dragão das trevas, mas nenhum deles era páreo para o seu poder. Então eles estão tomando uma surra até que do nada acaba aparecendo a Rosa, que começa a lutar contra o dragão com todas as suas habilidades de caçadora, mas por conta da lua Oxe, ela lembrou das coisas? cheia, um portal acaba se abrindo e ele iria sugar todo aquele templo. Voltando para ajudar a Rosa a escapar daquilo, ela com Jake lutam até o último segundo contra o dragão, conseguindo fazer com que ele fosse sugado pelo portal e eles escapando no último instante. Sim, Sempre tem que ser assim, né? Sempre tem que ser no último instante. foi um final meio corrido, mas é o que eles tinham. Por fim, ela acaba beijando o Jake e explicando que ela conseguiu se lembrar de tudo graças a uma foto que ela deixou na casa dela. E assim todos poderão viver felizes e aproveitar os seus últimos dias de férias em Hong Kong. E é uma pena que esse desenho tenha tido apenas 2 temporadas. Eu sinto que eles poderiam ter explorado Uma animação simples, uma história simples, nada de fumação de banana e legal. muito mais, principalmente a desenho história bom. do Dragão das Trevas, que também no desenho eles chamam de Dragão Negro, mas eu acho um pouco estranho falar assim. E apesar de parecer que eles deram um final ali meio que correndo, com certeza não foi um dos piores finais que eu já vi. E o que mais me E pelo menos teve final, não foi um em aberto que nem foi Titãs. impressiona nele foi o desenvolvimento romântico que ele teve, que acabou se tornando uma das tramas principais do desenho. E não é aquela coisa bobinha Parece até que ela cresceu de um design pro outro. do garoto gostando da garota, a garota não tem nada demais. Afinal, ela é um ponto muito importante e traz uma contradição, uma vida dupla, que deixa todo esse desenvolvimento muito Quase foi um live action. Oxi, mais interessante. E trazer quanto sei? os dois juntos, mas ela principalmente como a principal adversária para o principal vilão de toda a série. Dá um protagonismo que ela verdadeiramente merece. É como se a Katara tivesse ajudado o Aang a derrotar o Senhor Uzai no final da série. Não sei se faz muito sentido o que eu tô falando, mas eu acho que seria algo muito legal de ver. Então de qualquer forma, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E se você ficou Pois é, o desenvolvimento dos romances foi muito da hora. É, e você não gosta de romance. até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Só para reforçar, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, Mas só eu que achei aquela vilã parecida com a Isma? ativar o Ou eu tô fumando banana também? sininho, tudo isso me ajuda demais. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!